Cresce o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Jovens se mobilizam para levar sorrisos e opções culturais para crianças do bairro Dom Bosco. Mulheres combatem o assédio e o preconceito na universidade. Outras universitárias ocupam suas horas vagas com arte e novos talentos. Um aplicativo bom para cachorro movimenta o mercado pet. Começa agora o TJ-UFJF. O assédio e a violência contra a mulher são frequentes na sociedade brasileira. Na universidade, isso não é diferente. Confira agora na reportagem de Bárbara Gomes. A universidade é um espaço aberto à diversidade, usado para a construção do conhecimento e debate de ideias. No entanto, para muitas mulheres, a realidade é de medo e opressão. Eu tenho certeza que existe assédio no campus da universidade, até porque existem vários relatos que, até por muitas vezes, eles são abafados. Desses últimos casos que foram investigados e que os professores acusados, eles sofreram processos e foram desligados. O assédio e a violência contra a mulher estão presentes no ambiente acadêmico. Segundo dados do Centro de Pesquisas Sociais da UFJF, cerca de 23% das mulheres já sofreram violência dentro do campus. 31% receberam cantadas ofensivas e cerca de 40% conhecem mulheres que já sofreram desqualificação intelectual. São alguns dos dados apurados pela pesquisa da professora Célia Ribas, do Departamento de Ciências Sociais da UFJF. Se a gente pensar, por exemplo, no caso da relação de professoras com alunos, isso envolve uma série de constrangimentos, né, que às vezes essas alunas estão submetidas no relacionamento aí de um ambiente profissional e educacional. Se a gente for pensar, por exemplo, na relação de alunos com alunas, às vezes são aquelas fotos repassadas, aqueles nudes repassados sem autorização, ou as festas acadêmicas, né, em que você tem uma série de atividades ali, muitas vezes degradantes para as mulheres, mas também a ingestão forçada de álcool, de drogas e a decorrência disso, né, que são relações de abuso, né, de vulneráveis, as cantadas ofensivas, né, muitas vezes no ambiente educacional acadêmico não é um ambiente em que você vai fazer os elogios, né? Se trata de um outro ambiente, então muitas vezes essas cantadas que são vistas por homens, na verdade são consideradas muito mais agressões, né, quando vistas pelas mulheres. Então você tem uma particularidade, né, e uma infinidade de formas de manifestação dessas relações desiguais entre homens e mulheres, né? Para combater o assédio, o coletivo Marielle Franco faz um trabalho de escuta e acolhimento às vítimas, por meio de uma ouvidoria especializada. A ouvidoria ela tem uma ouvidoria especializada, né, que é a DIAF, e ela recebe as denúncias de assédio, de qualquer tipo de violência. Então, ali é encaminhado para as unidades e vai abrir um processo, a depender do caso, para apurar os fatos. As denúncias são feitas presencialmente na ouvidoria. O setor fica na sala 123 da reitoria da UFJF. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Hoje foi uma noite atípica para as crianças do bairro Dom Bosco. Os projetos Grupo Dom e A Margem, em parceria com a produção do circo Patati Patatá, levaram a magia do circo aos pequenos. As crianças do bairro Dom Bosco tiveram uma noite muito especial. Uma ação da ONG Grupo Dom, Despertando a Sua Essência, levou mais de 140 crianças ao circo, em parceria com a organização da famosa dupla de palhaços Patati Patatá. Estivemos na sede da ONG, no bairro Dom Bosco, local de encontro marcado, para conversar com um dos fundadores. O Projeto Dom é um projeto artístico e cultural que tem o objetivo de levar o acesso da cultura e educação através de oficinas e também eventos culturais na comunidade, que envolve uma vivência fora da comunidade, que é a ida das crianças ao circo. É uma atividade que para eles é um momento muito especial, porque é de difícil acesso eles irem ao circo. É uma oportunidade única que a gente fez uma parceria com o circo e de estar levando as crianças lá gratuitamente. Antes de irem ao circo, o projeto A Margem providenciou um lanche para as crianças. Uma noite muito especial para elas, principalmente para as que estavam indo ao circo pela primeira vez. Como você está se sentindo da primeira vez no circo? Eu tô me sentindo que
o circo vai ser legal e vai ser uma coisa boa pra mim e pros meus amigos. Você vai com muitos amigos hoje? Vou. E como que é essa participação aqui no Dom? Você vem aqui sempre? Eu venho aqui na aula de artes, eu venho aqui, que é muito legal também. Eu venho na aula de dança, que é maneiro. Agradecer por essa oportunidade pra mim e pros meus amigos. Mais informações sobre os projetos dos dois grupos é só acessar as redes sociais, @Grupo Dom JF e Projeto à Margem. Você sabe o que é moradia estudantil da UFJF? O espaço atende mais de 60 alunos e é uma das vantagens da universidade para muita gente que vem de fora da cidade continuar os estudos. Inaugurada em junho de 2017, a moradia estudantil é uma das modalidades de apoio da UFJF para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Localizada a cerca de 500 metros da universidade, o espaço possui 2 blocos e oferece 113 alojamentos, divididos em alas masculinas e femininas. A moradia estudantil é um dos equipamentos da universidade para garantir a acessibilidade aos estudantes que vêm de fora. Com a política de inclusão, o espaço atende estudantes de baixa renda, permitindo o acesso aos estudos. Para ter direito à moradia, o estudante deve seguir alguns critérios. Ao se inscreverem para residirem na moradia, os estudantes devem estar matriculados em algum curso do campus Juiz de Fora, possuir renda bruta familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, ter família residente fora de Juiz de Fora e não ter concluído outra graduação. Para Matheus Alvim, estudante de letras e morador da moradia, o espaço foi uma garantia de estar mais perto dos estudos. Então, a moradia foi bem importante no quesito de estar mais perto da universidade, né? De ser... porque eu não sou daqui, eu moro numa cidade próxima. Então, se locomover todos os dias era muito cansativo. Então, estar mais próximo à universidade, para mim, é bem interessante. Convivo com novas pessoas, novas culturas, pessoas de N identidades. Isso é bem bacana. Neste mês, a UFJF divulgou o edital para a seleção de 12 novos residentes para a moradia. As informações sobre o edital e o processo de seleção podem ser encontradas no site da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFJF. A Diretoria de Ações Afirmativas realiza toda terça-feira uma reunião com a comunidade trans do campus da UFJF. O objetivo principal do encontro é aprimorar as resoluções que estabelecem regras para o uso do nome social na universidade. As reuniões têm horário marcado, sempre de 9 ao meio-dia, e são realizadas em diferentes pontos da Universidade Federal de Juiz de Fora. O número de casamentos registrados em 2017 foi de 1,7 bilhões. Segundo os dados do IBGE, representam uma queda de quase 3% em relação ao ano de 2016. No ano de 2017, houve um aumento de 10% nos casamentos homoafetivos no Brasil em relação ao ano de 2016. Segundo o IBGE, o número saltou de 5.300 para 5.880. Deste total, 2.500 casamentos entre homens e 2.300 entre mulheres. Bom, o MGM, na verdade, a gente inaugurou em 2000 e naquela época a realidade da comunidade LGBT era completamente diferente da de hoje. Então não havia reconhecimento da união estável, não havia reconhecimento dos direitos mínimos. E o MGM ele vem para trabalhar um pouco e suprir isso. Num primeiro momento, nós fizemos uma série de parcerias com as universidades no sentido de estar dando acesso jurídico à comunidade LGBT. Nós criamos um livro no MGM que pudesse, ainda que não tivesse um termo, uma comprovação jurídica, mas que tivesse um peso e que provasse que havia de fato uma relação afetiva entre casais. Então, a união estável, homoafetiva, que é assim que a gente chama, a gente usa o termo, ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro como uma equiparação à união estável heteroafetiva. A Resolução número 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça proíbe que as autoridades competentes recusem-se à realização de atos destinados ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quando você dá a mesma normatividade da união homoafetiva à heteroafetiva, a gente tem a equiparação delas
a possibilidade de vários outros efeitos, como os efeitos sucessórios, os efeitos como da adoção, por exemplo, porque toda união estável ela é facilitada a sua conversão em casamento. Isso, sem dúvida alguma, foi um grande avanço que nós tivemos nesses últimos 20 anos. E ela se deu muito em razão do movimento gay organizado, do Brasil inteiro, está trabalhando e articulando para isso. A segunda bandeira a gente ainda não conseguiu a confirmação dela, que é a criminalização da homofobia, né? Que os crimes homofóbicos tenham uma punição mais efetiva. Hoje a homofobia ela ainda não é reconhecida como um crime pela legislação brasileira, o que facilita demais a violência contra os gays. É possível conciliar a rotina de estudos com a prática de um hobby? No TJ de hoje, você vai conhecer duas estudantes que provaram que isso é uma realidade para elas e tantos outros estudantes da UFJF. A universidade é o caminho que muitos seguem para definir sua formação. Mas o desejo de realizar a profissão escolhida nem sempre impede as pessoas de seguirem os seus talentos. Débora Bastos, estudante de artes, e Ana Beatriz dos Santos, de Rádio, TV e Internet, da UFJF, são exemplos disso. Meus pais também sempre me mostraram muito conteúdo da música clássica desde quando eu era muito pequena. E daí, com 11 anos, eu tive a oportunidade de fazer o curso de piano na UCP, que é a Universidade Católica de Petrópolis. E a minha avó me ajudou muito financeiramente, ela movia o mundo para conseguir pagar o curso para mim. E daí eu fiquei na UCP dos 11 até os meus 17 anos, mais ou menos. Até que eu vim para Juiz de Fora, porque eu precisava fazer faculdade, né? Daí eu fiquei um tempo sem tocar, mas o Instituto de Música é do lado do Instituto de Artes, então tô aí. Eu comecei a desenhar muito nova. Meus irmãos mais velhos desenhavam, então eu queria desenhar também e eu fui indo atrás e quando vi eu já estava desenhando. Então eu não lembro ao certo qual idade que eu tinha, eu lembro de sempre estar desenhando. A primeira influência que eu tive, além dos meus irmãos, que foi dos meus pais. Minha mãe era, apesar de ser professora, ela sempre pintou quadro, sempre desenhou também à mão. E meu pai, como engenheiro civil, ele é da época de desenhar à mão, na prancheta. Então a gente sempre viu nossos pais desenhando, então foi nisso que começou. Aí eu via meus pais, via meus irmãos, então foi minha primeira influência, minha primeira inspiração. Longe das salas de aula, estes e tantos outros estudantes utilizam as horas vagas para praticarem seus hobbies. Muitas dessas atividades não estão associadas com o curso em que estão matriculados. A minha área de atuação, eu acho que é mais direcionada a artes visuais, design, né, a docência, que eu queria trabalhar na área de artes mesmo, né. Mas aí com o tempo foi uma decisão difícil também, porque eu também gosto muito de música, mas eu queria carregar isso na minha vida, só que em outra seara, né. Eu escolhi o RTVI porque eu gosto muito da parte de cinema também. E eu tenho vontade de trabalhar com animação, então estudar cinema para mim também é um caminho, e não significa que eu não vá estudar artes mais futuramente. É nas horas vagas que as meninas encontram em seus talentos uma forma de se desligar do mundo e ganhar inspiração. O significado que a música tem na minha vida, ela continua crescendo, né? Porque tem as ressonâncias que ela vai tendo ao longo da nossa vida. São um escape do mundo, mas também um caminho para eu fazer parte do mundo. As pessoas estão cada vez mais dispostas a gastar dinheiro com seus bichos de estimação. O mercado de produtos e serviços para pets parece ser um dos poucos que resistem à crise. Segundo o IBGE, o ano de 2018 fechou cerca de 14 bilhões de reais em faturamento. As pessoas parecem estar cada vez mais dispostas a gastar dinheiro com seus animais de estimação. O mercado de produtos e serviços para os pets parece ser um dos poucos que sobreviveu à crise. No ano de 2018, segundo o IBGE, fechou com 14 bilhões de reais em faturamento. Entre cuidados com alimentação e saúde e pequenos luxos, agora existem serviços exclusivos de hospedagem para os seus companheiros. E para isso são aliados da inovação aplicativos que são alternativas aos hotéis tradicionais para bichos de estimação e aos canis, promovendo a hospedagem domiciliar desses animais.
Um exemplo é o Dog Hero, plataforma que liga o tutor do pet a um anfitrião que o hospedará com carinho e segurança no conforto de seu lar. Hoje estamos aqui com Lívia Porfírio, estudante de jornalismo e usuária do aplicativo há 6 meses. Lívia, por que você optou pelo aplicativo e não para hotéis de cachorros? Eu já tive a experiência de deixar minha cachorra em hotéis e foi meio traumática para ela. Ela não gosta de outros cachorros, ela não tem esse costume de brincar. Então, quando ela ia para hotéis, ela ficava tremendo, ficava no cantinho dela, não brincava com os outros cachorros, só saía do local dela para comer. E a gente percebendo isso, começou a procurar pessoas que ficavam com cachorros em casa. Eu vi um anúncio no Facebook do Dog Hero, entrei no aplicativo e a partir daí eu passei a deixar ela sempre com alguém do Dog Hero. Hoje, quais são as maiores vantagens assim, em relação ao aplicativo que você vê? Eu acho que o fato dela poder ficar na casa de uma pessoa igual ela fica na minha casa. Ela pode subir na cama, ela pode subir no sofá, ela tem a mesma rotina que ela tem em casa, na casa do anfitrião. Por outro lado, o estudante do curso de design, João Vitor Martins, é cadastrado no aplicativo para hospedar os animais. O aplicativo tem um jeito muito bom de cuidar do ambiente que o cachorro vai ficar, porque quando você está fazendo a sua conta para cuidar dos cachorrinhos mesmo, eles já pedem muitas informações, se você tem experiência, quantos quartos tem sua casa, como você tem que mandar fotos. É um trabalho, mas não é ao mesmo tempo, sabe? Porque eu gosto muito de ficar com os cachorrinhos e tal. E o TJ UFJF fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais.